Obrigada, Jaqueline. Eu peço a gentileza de que todos mantenham os microfones desligados para que nós possamos ouvir nossos convidados aqui com muita condição, né? Enfim, é uma satisfação recebê-los. Eu sou diretora científica da sociedade e estou aqui então para apresentar a nossa terça científica e eu tenho um imenso prazer em contar para vocês, né, que estamos com Luiz Cláudio Figueiredo, como vocês já sabem, para fazer os comentários desse belo trabalho da Cláudia Antonelli, Ascensão e Queda das Escolas de Psicanálise, Identificação e a Identidade do Analista, Working Parties, como a Ágora e o Agora da Psicanálise. Cláudia Antonelli é psicanalista, membro efetivo e docente na SBP Camp. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, com orientação do Luiz Cláudio Figueiredo, de onde saiu o livro O Estrangeiro, Eu e Você, um olhar psicanalítico contemporâneo. Cláudia também é doutora em Ciências pela Unicamp. Luiz Cláudio, que falará em seguida, dispensa apresentações, mas eu faço questão de poder apresentá-lo. Ele é psicanalista, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professor aposentado da USP e professor da pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. Orientou dezenas de pesquisas no campo da psicanálise em ambas instituições e é autor de muitos livros conhecidos por todos nós, sozinho e em diversas parcerias. Dentre os mais recentes, um livro incrível assim, A Mente do Analista pela Escuta e Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura pela editora Blusher. Enfim, esse entre inúmeros outros. Então, nós vamos iniciar com uma fala da Cláudia Antonelli e em seguida o Luiz Cláudio fará os comentários. Então, Cláudia, eu passo para você a palavra. Obrigada, Adriana. Me escuta bem, né? Perfeito. Eu vou ser muito breve, acho eu, é a minha intenção aqui. Em primeiro lugar, boa noite a todos e obrigada a todos que estão aqui hoje, né? Agradeço também à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas por essa oportunidade. A Terça Científica, como a Adriana falou, como hoje, né, ela concede essa possibilidade de se discutir um assunto próprio de cada um, e isso é uma liberdade bem gostosa e valiosa também, né? Eu agradeço em especial, é claro, o meu convidado, né, para essa conversa, o Luiz Cláudio Figueiredo. Meu convite a ele para esse debate foi, obviamente, muito específico, né, que dispensa explicações. O trânsito refinado que ele tem por autores e teorias psicanalíticas é muito conhecido, né? Conhecido de todos nós, talvez, mas além disso, na minha impressão, que já não é pouco, o que eu bastante admiro nele é o que eu entendo como sendo sua ética de apropriação do que já foi dito e feito. Ele se torna autor do que incorpora e oferece. Ele não somente repete, e isso com muita, eu diria, extrema competência, né? Eu também tenho um registro pessoal afetivo em relação ao pensamento do Luiz Cláudio. Muito antes de agora, ainda na graduação em psicologia, isso tem quase 30 anos, eu tomei contato com o seu livro A Invenção do Psicológico, 4 séculos de subjetivação, né, de 1500 a 1900, foi a proposta dele. E naquela época foi o livro que, não somente foi o livro que mais me marcou na graduação, né, eu jovem psicóloga, mas pelo conteúdo mesmo, né, como é que se chega a essa noção de um mundo psicológico, subjetivo, como é que isso se deu, e
Até então eu não vi nada melhor desde a tese dele, que eu li naquela ocasião. Mas mais que isso, naquela época, a leitura desse livro ele teve uma espécie de impacto, né, de função, de expansão da minha mente, eh, e eu acho de forma irreversível, né, desde então, e me parece muito importante, né, esses momentos de expansão da mente, dos pensamentos. Então eu guardo com muito carinho esse livro na minha estante, ele já está um pouco amareladinho, já tem aí uns 30 anos, mas está aqui, e eu te agradeço por isso. Agora eu vou ser, de fato, muito breve aqui na minha introdução, que eu quero mais é ouvir o Luiz Cláudio, e eu acho que todos aqui também. O texto que vai ser discutido por ele aqui hoje, todos que se inscreveram devem tê-lo recebido, né? Receberam esse texto. E este assunto, né, obviamente, não é exclusivo meu, acho que está na pauta aí da psicanálise, no meu entender, ou deveria estar, mas ele esteve na minha mente aguardando, na verdade, eu escrevê-lo já tem algum tempo, né? Em torno de 2 anos atrás, eu achei que tivesse chegado aí a ocasião de escrevê-lo, quando foi a possibilidade de me postular a membro efetivo na SBP Camp, aqui na Sociedade de Campinas. Membro efetivo é uma titulação, né, da IPA, da Associação Psicanalítica Internacional. Então eu pensei, eu vou escrever esse trabalho, que já estava aqui fomentando na minha cabeça, e me pus ao trabalho, né? Até me dar conta, faltando poucos dias para a banca de postulação, de que não deveria ser um trabalho assim, né? Como esse que vocês viram, um pouco teórico, histórico, um pouco epistemológico, enfim. Mas bem ao contrário, deveria ser um trabalho mais que tudo clínico, uma mudança absoluta de rota. Eu engavetei, então, o que se chamava ali na ocasião ascensão e queda das escolas de psicanálise, era o primeiro trecho, né, do trabalho, e me pus a fazer o outro, o trabalho clínico, deu tudo certo. E naquela primeira parte, né, nesse momento aí anterior, 2 anos atrás, foi quando eu mais comecei a primeira parte, de fato, do trabalho, né, o solo, quando eu começo ali com Freud, o solo fundante, os pós-freudianos, até chegar o que eu chamei ali de ascensão e queda das escolas, ascensão, declínio e queda, no meu texto tudo isso acontece muito rapidamente, né? No começo desse ano, então, eu retiro da gaveta, né, esse texto novamente, crio um tempo, né, para colocar ele no forno novamente e faço, então, a segunda parte, que ele tem 6 partes, né, e as 3 posteriores, né, finais, é é para onde eu queria chegar, né, se endereça para onde eu queria chegar, que é a minha concepção do aqui e agora da psicanálise, né, que aliás eu chamei de ágora também, né, ágora e agora da psicanálise. Então, eu coloco ali tudo, eu acho que de forma bem breve mesmo, né, o conceito da escuta polifônica na clínica atual, a identidade do psicanalista contemporâneo, que me parece seria agora mais desafiadora do que antes, e por fim, né, como eu queria chegar a uma experiência clínica atual e não, sem precisar expor nenhum caso clínico, eu sabia que iria ser uma reunião bastante ampla, né, com muitas pessoas, me ocorreu ali a ideia dos working parties, né, que é uma atividade clínica proposta pela IPA, e que na minha associação aqui é algo que ilustra muito fortemente a complexidade atual da clínica, né, que seria a convivência com vozes diferentes, né, da clínica psicanalítica atual. No trabalho eu descrevo isso muito brevemente. Para quem não conhece, é uma atividade, uma espécie de experiência clínica compartilhada, uma imersão de muitas horas. Algumas das metodologias, tem 6 metodologias atualmente, algumas delas duram mais de um dia, né?
E é um exercício, sobretudo, para possibilitar justamente a liberdade de escuta do analista, né? Então, nesse trabalho eu faço alusão a isso como ilustrativo, de alguma forma, do momento clínico atual. E é o que eu apresentei, esse trabalho que eu enviei também ao Luiz Cláudio para a leitura dele, né, que eu chamei de ensaio, poderia ter sido estudo, eu fiquei um pouco em dúvida ali no início, mas a ideia para mim é essa, né, uma espécie de, foi um estudo para mim mesma, de certa forma, atravessar essas páginas, essas partes, e eu acho que no fundo, em algum momento ali, eu me dei conta que eu começava a escrever esse trabalho para o Luiz Cláudio especificamente, para a interlocução dele, né? Que aí eu dei sorte de dar certo, da gente estar aqui hoje para conversar. Eh, eu acho que a ideia é podermos, todos vamos aprender com ele, tenho certeza disso, e depois no momento do bate-papo, poder juntos, né, quem sabe construirmos aí novos pensamentos. A minha ideia é poder fortalecer esse trabalho, dar mais contorno, ou então aprofundar, especificar, vamos ver. Para concluir, né, minha conclusão aqui é a seguinte: uns 10 dias atrás, bem recentemente, eu assisti uma atividade justamente a respeito dos working parties. Peço desculpa aqui pelo, não tem a gente não se utiliza uma tradução, né, da atividade, ela segue sendo chamada Working Party. Ela foi criada, né, por um inglês, o David Tuckett, na ocasião. E nessa reunião que eu assisti, 10 dias atrás, uma das pessoas discutindo, né, que era o Cláudio Eiseley, que na verdade ele disse, olha, essa atividade ela tem como propósito justamente uma experiência compartilhada de expansão da mente do analista, né? E eu concluo então dizendo, se a gente, se conseguirmos algo disso aqui hoje, ao menos ampliarmos aqui um pouco o nosso campo de visão, de pensamento, como me aconteceu ali 30 anos atrás, quando entrei em contato com a escrita do Luiz Cláudio, eu acho que vai ter valido muito a pena esse encontro. Bom, eu estou pronta, então vamos lá. Obrigada, Adriana. Obrigada, viu, Cláudia? Então, Luiz Cláudio, com você. Obrigada. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito pelo convite da Cláudia, mas o convite de todos os colegas da SBV Camp, pela possibilidade de estar aqui encontrando pessoas que eu prezo muito, inclusive uma coautora, que é a Marina Ribeiro. Fizemos um livro juntos sobre o Bill, que agora está saindo na Inglaterra. Satisfeitíssimo também de encontrar aqui o Roosevelt Cassorla, que eu conheço e acompanho há muitos anos pelos seus escritos, mas também como colega em várias bancas de que já participamos na UF e em outras atividades, não é? E reúnem psicanalistas que eu aprecio bastante. Então, muito obrigado realmente pelo convite e muito obrigado também pelas palavras da Cláudia e da Adriana, com que fui recebido. Quanto ao texto da Cláudia Antonelli, eu diria, em primeiro lugar, que eu tenho uma concordância absoluta com o que ela expõe ali, com as ideias que ela traz, com as teses que ela ali está defendendo, com a compreensão que ela tem dessa problemática das escolas e do seu declínio na história da psicanálise. Então, de um ponto de vista, digamos que estrito comentário, eu não teria nada a acrescentar ao que já foi trabalhado e posto pela Cláudia. Eu resolvi, então, ao invés de comentar o trabalho dela, partir dessa minha concordância para tecer algumas considerações sobre duas questões. Uma é, qual foi a razão de ser da era das escolas e por que houve o declínio da era das escolas? A segunda questão, que me parece ainda mais interessante, é qual é a condição de possibilidade de uma era pós-escolas
ou de uma era transescolar, onde, por exemplo, nós encontramos os working parties muito bem assinalados pela Cláudia como uma manifestação clara, evidente, dessa condição com que nós atualmente exercemos a clínica psicanalítica. Então, eu vou falar basicamente dessas duas questões que são questões de fundo. Mas por que existiu uma era das escolas e por que que isso foi declinando? Eu diria que a era das escolas, ela se cria, ela se forma, ela se fortalece numa disputa muito acirrada pela herança de Freud, no seu final de vida e com a sua morte recente. Então, nós temos que ter isso como pano de fundo. As escolas se formam porque há diferentes interpretações ou diferentes usos da obra do Freud e ela continua nos propiciando novos e interessantíssimos usos. Eu gosto muito daquela ideia do Green, que quando foi perguntado, bom, mas o que há de novo em psicanálise? Isso na década de 80 respondeu Freud. Né? Freud continua sendo, para todos nós, uma fonte inesgotável de ideias e possibilidades. Então, ele é uma novidade permanente. Porém, é uma novidade permanente que vai ser interpretado e usado de maneiras muito diferentes por cada um de nós. Então, houve uma disputa muito séria da herança freudiana, antes mesmo do Freud morrer, porque as disputas, por exemplo, entre os freudianos e os kleinianos começou ainda na década de 30, no finalzinho da década de 30, e ficou muito acirrada na década de 40, logo após a morte de Freud. Isso daí é um dos, digamos, elementos importantes na história da psicanálise, na criação da era das escolas, aonde se formaram, então, muitas escolas, todos reivindicando. É claro, por exemplo, que o Lacan, que depois se afastou da IPA, mas o que ele pretendia era se apresentar como o verdadeiro freudiano, não é? Era o retorno a Freud. Retornemos a Freud, porque, segundo ele, tinha havido uma espécie de deterioração dessa herança. Mas havia muitos outros kleinianos, o pessoal da Ego Psychology, tanto em Viena quanto depois nos Estados Unidos, que reivindicava até com mais razões, com mais, digamos assim, evidências, que eles estavam na continuidade do pensamento freudiano da década de 30, ou posterior à grande virada da década de 20, com principalmente o Eu e o I de 23. Então, as escolas, eu acho que se formam nesse momento em que há uma disputa muito grande pela herança do Freud e, de uma certa maneira, isso já é uma interpretação um tanto psicologizante da minha parte, eu entendo que a era das escolas corresponde ao produto de doenças infantis e adolescentes da própria psicanálise, aonde havia uma urgência muito grande de identidade. Pessoas precisavam, sentiam necessidade de se organizar de forma a compor identidades fortes em termos de pensamentos, de conceitos, de estilos da clínica. E eu acho que a nossa solidão, que é a solidão dos oficiantes, para quem pratica a psicanálise, sabe o que é a solidão. E, por isso, também sente uma enorme necessidade de interlocução, de encontrar possibilidade de comunicação, portanto, encontrar uma linguagem, um dialeto, um sistema de pensamento que permita que nós saiamos, mais ou menos, é sempre um pouco fictício isso, do nosso estado de solidão enquanto oficiantes da prática psicanalítica. Eu acho que é importante ver que mesmo durante, digamos, o apogeu da era das escolas, na década de 50, 60, 70, sempre houve resistências a ela. Bom, na própria sociedade britânica, formam-se os dois grupos, os anafreudianos e os kleinianos,
mas também se forma um forte e importante grupo de independentes, né? A terceira via, digamos, dentro da britânica. Ou seja, houve sempre analistas que reivindicaram o direito a pensar diferente, a pensar com uma certa autonomia e não a se manter filiados ou subjugados a certas concepções predominantes nas eras das escolas que foram se formando a partir daí. Então, essa resistência ela é muito importante porque esses autores que nessa época ficaram um pouco silenciados ou marginalizados, num certo ostracismo, a partir de um certo momento eles tiveram que ser reconhecidos, revitalizados e são extremamente importantes, como foi, por exemplo, o caso do Winnicott, o caso do Balint e outros autores independentes da britânica que se tornaram muito importantes para a psicanálise contemporânea. São os marginais ou os independentes. Acho eu que a era das escolas se forma, então, nesse contexto da disputa pela herança de Freud, de um certo infantilismo e adolescência da própria psicanálise, do próprio fazer psicanalítico, mas aos poucos, e eu acho que isso é importante, essas divisões escolares, escolásticas, elas vão se tornando relativamente obsoletas, à medida, exatamente, que a clínica vai se tornando mais ampla, mais complexa, ela vai desafiando cada vez mais, digamos, a escolástica psicanalítica e os psicanalistas que estão realmente na frente de batalha, enveredando por novos caminhos, por novos horizontes, eles vão sentindo quase que a necessidade de lidar com vários autores, com várias proveniências. Então, eu acho que os grandes autores da década de 70 em diante, 80, 90 e até hoje, vieram a se notabilizar como promovedores de uma era transescolar ou multiescolar, como, por exemplo, Green, claramente ele precisava, ele sentia na clínica dele a necessidade de não respeitar certos limites escolares para poder fazer o pensamento clínico dele independente. Então, há uma obsolescência das escolas diante desses desafios de uma clínica cada vez mais complexa, mais desafiadora, aonde vai haver, inclusive, a revalorização daqueles que tinham ficado um pouco no ostracismo por serem independentes ou marginais. E isso permite que, a partir de um certo momento, e eu acho que no século XXI isso passou a ser, digamos, o dominante, nós vivemos uma psicanálise para além dessas fronteiras escolares ou escolásticas, né? Essa clínica que vai se desenvolvendo no final do século XX e ao longo do século XXI toma rumos mais singularizantes. Inclusive, eu acho que os melhores clínicos e pensadores da psicanálise, mesmo que formados dentro, digamos, de escolas, eles foram sendo obrigados a flexibilizar, a acrescentar, a incluir muitos elementos que provinham, por exemplo, dos marginais. Eu fico pensando em autores que eu prezo demais dentro da trajetória kleiniana, como Conal Britton, como John Steiner e outros, que foram obrigados a levar mais em conta Winnicott, a levar muito mais em conta Bion. Bion, em parte, porque de fato vinha mais diretamente da tradição freudo-kleiniana. Mas o Bion, como nós sabemos, foi tomando rumos muito novos, muito diferentes, inclusive afastou-se, digamos, do grupo kleiniano estrito sensu da Inglaterra, mudou-se, passou a circular pelo mundo, foi para a Califórnia, e hoje em dia, Bion, Winnicott fazem parte do cardápio de grandes autores kleinianos. Não existe nenhum kleiniano de Londres atual que não leia, cite e inclua no seu pensamento
esses autores, ainda que eles tenham se afastado do núcleo do pensamento kleiniano, embora eu acho que as raízes estejam lá, efetivamente. Eu acho, então, que seja aqueles bons clínicos e pensadores da psicanálise escolar que foram se realmente complexificando, foram se flexibilizando, como surgem muitos pensadores que não efetivamente nunca estiveram completamente contidos e nunca se comportaram direitinho diante das exigências de fidelidade escolar ou escolástica. Então, eu acho que o que nós assistimos a partir de um certo momento, e isso foi ótimo, isso está sendo muito bom para a clínica, é uma dissolução das escolas, mesmo que elas ainda sejam reconhecidas, mas elas vão se dissolvendo e a psicanálise vai tomando rumos muito mais complexos, com pensadores mais autônomos, mais independentes, produzindo obras muito singulares e muito mais capazes de levar em conta essa diversidade e essa complexidade. No entanto, eu acho que algo da era das escolas, ou seja, do nosso infantilismo ou da nossa adolescência, nunca vai ficar completamente sepultado. Haverá sempre, por várias razões, tentativas de retomar. Eu, por exemplo, tenho a maior é uma visão muito crítica em relação à tentativa, por exemplo, que no Brasil acontece, de criar uma psicanálise winnicottiana, criar um instituto de formação em psicanálise winnicottiana. Eu acho isso um contrassenso e uma coisa completamente contrária ao que seria de esperar exatamente no momento em que a psicanálise pode se desprender da escolástica e pode se tornar mais livre, mais criativa. Mas o fato é que existem muitas pessoas que se sentem atraídas, ou seja, não apenas a quem proponha, mas a quem procure formações em psicanálise como se ainda estivéssemos na era das escolas, fazer uma formação estritamente winnicottiana. Ora, quem só conhece Winnicott não conhece psicanálise. Só quem conhece Bion não conhece psicanálise. Só quem conhece Klein não conhece psicanálise. A psicanálise hoje é um conjunto muito mais complexo, mais difícil de ser abarcado, mas a ideia de abarcar também, eu acho que é uma tolice. O que nós temos é que fazer uma imersão no campo do pensamento e da clínica psicanalítica e cada um, com a sua mente, com a sua capacidade de trabalho, de elaboração, ir desenvolvendo seu estilo, a sua maneira de psicanalizar, de pensar o seu trabalho e pensar suas relações transferenciais e contratransferenciais com os seus pacientes. Então, isso em relação, digamos assim, à obsolescência, mas também aquilo que resiste a essa obsolescência e que ainda procura, de uma maneira, eu acho que infantil e adolescente, uma identidade absoluta. Eu sou winnicottiano, eu sou bioniano, eu sou kleiniano. Eu acho que isso daí, francamente, a mim não faz o menor sentido. Eu prefiro praticar minha psicanálise de uma outra maneira. A outra pergunta sobre a qual eu gostaria de conversar um pouco é quais são as possibilidades dessa era pós-escolas, ou, por exemplo, né, dessa evidência da era pós-escolar, que são os working parties, como a Cláudia Antonelli assinalou muito bem. Eu acho que a possibilidade dos encontros dos working parties, como ágora, como ela disse, né, da clínica psicanalítica, em primeiro lugar, depende daquilo sobre o que eu já falei e que está ligado à obsolescência da era das escolas. Cada vez mais, à medida que a nossa clínica se expande, se diversifica, novos adoecimentos ou velhos adoecimentos, que às vezes, muitas vezes, são novos apenas para nós, mas são velhíssimos adoecimentos psíquicos, se manifestam e chegam aos nossos consultórios, nós vamos realmente precisando expandir a mente. Como disse o Claude Hicks,
como foi observado pela Cláudia Antonelli, ou seja, a expansão da mente para poder, digamos, enfrentar os desafios, eu não digo nem resolvê-los, mas enfrentar os desafios dessa clínica muito complexa, muito diversificada, com toda essa gama de ocorrências clínicas com que nós temos lidado nas últimas décadas, isso daí, de uma certa maneira, nos obriga a abrir mão, digamos, de dogmas, abrir mão de supostas verdades. Eu digo supostas porque no campo da psicanálise é tudo muito discutível e muito problemático. Então, eu diria, há um tácito e obrigatório reconhecimento da complexidade da clínica contemporânea. E, junto a isso, como uma decorrência disso, há o reconhecimento ou explícito da necessidade daquilo que foi também bem assinalado pela Cláudia, que é de uma escuta polifônica. Vários autores, eu inclusive, tenho um texto sobre escuta polifônica, foi uma palestra que eu fiz aqui na SBPSP e que depois foi publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, tratando exatamente escutas em análise e escutas poéticas, mas eu falo basicamente da importância de termos uma escuta polifônica. Mas outros autores falaram tão bem, ou melhor que eu. O Roussillon, na França, fala em escuta polifônica. No Rio Grande do Sul, como disse a Cláudia Ruggiero-Levy, fala também, tem um texto sobre escuta polifônica. Essa ideia me parece central. A formação de um psicanalista para os dias de hoje exige que ele seja, digamos assim, treinado e que ele desenvolva capacidade de uma escuta polifônica. Escutar em diversos canais, escutar diferentes coisas, escutar mais do que apenas aquilo que o Freud supunha que são os retornos do reprimido, né? Os fragmentos, os sonhos. Nós não temos que escutar muita coisa, nós temos que escutar climas emocionais, relações afetivas que não aparecem na forma de fragmentos de retorno. Nós temos que escutar retornos do cindido, retornos do projetado, ou seja, uma quantidade enorme de material que vem dos inconscientes, né? E que precisa ser captado por um bom analista. Desenvolver, então, nossa capacidade de escuta polifônica me parece absolutamente necessária. Pois bem, se nós desenvolvemos nossa capacidade de escuta polifônica, não apenas vamos escutar melhor nossos pacientes, mas vamos poder escutar melhor nossos colegas. Nós vamos poder escutar melhor, compreender e acompanhar suas ideias, seus pontos de vista, e isso é básico numa working party ou em qualquer reunião de psicanalistas com a mente suficientemente aberta para se interessar pelo que os outros estão pensando, os outros estão ouvindo, os outros estão conseguindo elaborar e, de uma certa maneira, teorizar. Um outro elemento que eu acho extremamente importante, e eu acho que quanto a isso o Bion é particularmente importante no nosso pensamento, pelo menos para o meu, é que a nossa crença na verdade das teorias psicanalíticas ou das ideias que nós psicanalistas temos ou conseguimos ter, essa crença, essa confiança, ela se torna muito problemática. Ou seja, eu acho, por exemplo, estou trabalhando atualmente no meu curso da PUC, o livro que eu acho interessantíssimo, que é o Second Thoughts, levando em conta tanto os textos da década de 50, quanto os comentários que o Bion faz em 1967. 10 anos ou 17 anos depois que o primeiro texto do Second Thoughts é de 1950. O que a gente vê ali? É um sujeito profundamente comprometido com uma questão espinhosa que o deixa angustiado.
às vezes desesperado. Quer dizer, o que nós podemos comunicar a respeito da nossa experiência psicanalítica? E ele insiste, a experiência psicanalítica, ela tem algo de essencial e de inefável. Ela não entra facilmente no campo da palavra, no campo das simbolizações. Aquilo que nós conseguimos comunicar não vale pela sua verdade factual. Tem sempre alguma outra coisa que é verdade, mas que não pode ser reduzido a uma, digamos, verdade factual ou uma explicação absolutamente cabal. Tem uma complexidade enorme, seja na comunicação entre o analista e seu paciente, como maior ainda na comunicação entre o analista e seus colegas. Ou seja, nós vivemos num mundo de profundas incertezas, de muitas ambiguidades, de muita dificuldade de, afinal de contas, fazer contato e comunicar aquilo que a gente sabe que é verdade, mas que é uma verdade praticamente no limite do comunicável, do teorizável, do representável. Eu acho que o reconhecimento tácito ou explícito da precariedade das teorias psicanalíticas e do seu problemático valor de verdade nos torna também muito mais abertos para poder conversar. E que ninguém, em sã consciência, alguém que saiba o que é fazer psicanálise e pense psicanaliticamente, ninguém, em sã consciência, vai dizer que tem absoluta certeza de coisíssima alguma. E isso quer dizer que nós temos e podemos ouvir uns aos outros e aprender uns com os outros, porque ninguém está sentado sobre a verdade. Ninguém tem o rei da barriga. Ninguém tem a chave de interpretação perfeita de coisíssima nenhuma. É nesse campo de precariedades que nós precisamos conviver. E a convivência se torna possível quando todos nós, digamos, nos conscientizamos da precariedade das nossas ideias, das nossas comunicações, das nossas teorias. Isso daí vai aparecer também em termos do pensamento do Bion, quando ele fala que a experiência psicanalítica, na sua condição original, é incognoscível. O, não é? O famoso O refere-se à origem, à experiência na sua origem. Ela é incognoscível. Nós temos derivações, nós temos transformações, nós temos, de alguma maneira, alguma coisa que vai ser sempre relativamente inadequado, e embora absolutamente necessário para que a gente trabalhe, para que a gente pense, elabore e produza determinados efeitos. Mas a incognoscibilidade da experiência psicanalítica em si mesma, como coisa em si, ela nos leva à ideia da inadequação radical das teorias como instrumentos descritivos e explicativos. No entanto, e eu acho que essa também é uma ideia bioniana, que aparece principalmente no livro de 70, Attention and Interpretation, as teorias e as nossas práticas, elas funcionam como sondagens. São sondas, probes, sondas que precisam frequentemente ser esquecidas e descartadas depois de prestar o seu bom serviço. Mas elas não podem ser, digamos assim, verificadas, transformadas em fetiche. Elas não podem ser usadas como armas de batalha contra quem pensa diferente. Elas são tentativas muito canhestras, na verdade, para fazer contato com a vida inconsciente dos nossos pacientes e com a nossa também. Sem aqui, a psicanálise não poderia existir. Nessa medida, eu acho que a gente vai descobrindo, ao longo das décadas, uma certa vacuidade da disputa entre teorias, que têm fundamentos empíricos e racionais tão problemáticos e tão incertos. Aliás, pelo contrário, né? Nós sabemos que quando a gente vai usar teorias
com essas características de maneira muito, digamos, muito convencida e muito imperiosa, nós criamos um campo saturado, nós intoxicamos a situação analítica. Então, as teorias psicanalíticas elas precisam ser usadas com cuidado, porque senão elas intoxicam, elas produzem efeitos muito ruins no campo e na escuta. Então é preciso usá-las como sondagens, como instrumentos de sondagem, mas não de forma a saturar o próprio campo e a nossa escuta. Isso daí é uma questão epistemológica importantíssima e passa a ser trabalhada pelo Bill na década de 60 e vai acompanhá-lo até a sua morte, alguns anos depois. Isso quer dizer que precisamos usar teorias sempre em reserva, como instrumentos de sondagem a serviço de conhecer uma questão psicológica, que nos leva àquilo que seria, em termos biológicos, uma verdade em cá, a verdade no plano do conhecimento. Verdades sempre incertas, inadequadas, limitadas, provisórias, e que, na verdade, só nos interessam como passagem para alguma coisa aí realmente mais importante, que seria usarmos as teorias em reserva a serviço de uma prática propiciadora do vir a ser, da transformação. O psicanalista não está interessado apenas ou principalmente em conhecer. O conhecimento é uma via de passagem para um salto. E o salto é aquilo que nós podemos chamar de não a verdade em cá, a verdade no plano do conhecimento, mas a verdade em ó, a verdade no plano do transformar-se, do vir a ser. E a mim me parece que isso se liga a uma ideia que foi proposta recentemente, alguns anos atrás, pelo Thomas Ogden, que eu acho que é um dos grandes autores da psicanálise contemporânea pós-escolar, transescolar, que é a ideia da psicanálise na sua vertente ontológica e não mais epistemológica. Isso não quer dizer que a problemática do conhecimento possa ser jogada no lixo. Não, ela continua existindo, embora muito complexa e muito desafiadora. Mas a grande questão da psicanálise, eu acho, da psicanálise contemporânea, não é produzir conhecimento, é produzir transformação, é o vir a ser, é tornar-se. Isso daí é o que vai caracterizar, segundo Ogden, a dimensão ontológica da prática psicanalítica e não mais epistemológica. E eu acho que quando a gente fala na dimensão ontológica da nossa prática na psicanálise contemporânea, novamente nós vamos dizer, olha, é possível nos reunirmos, conversarmos, criarmos working parties ou coisas semelhantes, porque nós estamos ali comprometidos, não em disputar quem é que tem a verdade, mas como é que é possível produzir transformações e, digamos assim, promover esse processo contínuo do vir a ser o sujeito. No caso bioniano, a questão do atonement ou at-one-man, não é? Vir a ser si mesmo, tornar-se si mesmo, poder coincidir consigo mesmo e realizar plenamente aquilo que o sujeito é ou pode vir a ser. E nisso, eu acho que nós temos, eu citei muitas vezes aqui o Bi, nós temos na mesma linha disso que seria uma psicanálise ontológica, um sujeito como Winnicott. Para mim, são os dois grandes pilares da psicanálise contemporânea, Bion e Winnicott. Mas Bion e Winnicott inseridos nessa história, inseridos nesse contexto, não Bion ou Winnicott isolados e independentes. É Bion e Winnicott como grandes herdeiros da tradição freudiana,
kleiniana, ferenciana. Isso daí, para mim, é a psicanálise que nós precisamos e podemos desenvolver nos dias de hoje. Esse, então, é o meu, digamos, comentário do texto da Cláudia Antonelli. Novamente agradeço pelo convite. Muitíssimo obrigada, Luiz Cláudio. Não é só um comentário, não é? Eu acho que ocorrem fenômenos quando você fala, não é? Porque a gente acaba apreendendo tantas questões, né? E eu achei muito interessante porque a Cláudia, ela foi percorrendo dimensões históricas, né? E epistemológicas, eu acho que oferecendo para a gente uma oportunidade de examinar esse trajeto do pensamento psicanalítico. Incrível, um trabalho que ela se debruçou, parece que por muito tempo e de uma forma muito tranquila, né, Cláudia? Eu acho que é fácil ler um trabalho tão incrível, assim, denso e rico, né? Então, acho que você visita, revisita de forma diferenciada, né? O clássico, o tradicional e vai ampliando, né, esse consagrado, né, atual, né? Então você vai do sagrado para o consagrado, né? Agora, Luiz Cláudio, eu fiquei assim impressionada também com a tua habilidade de fazer esse percurso. E como a Cláudia falou, nós não temos aqui material clínico, mas nós temos a clínica viva, não é? Porque eu acho que você promove uma ideia, pelo menos para mim, né, de que na prática clínica, tanto analista quanto analisando precisam criar condições para que surja a experiência psicanalítica. Ela não é dada, ela é criada pela dupla, né? Então, a clínica não existe sem os dois, né? E sem os dois nessa atmosfera, tanto esquizoparanoide quanto depressiva, psicótica como não psicótica. Então, eu acho que isso é uma declaração de humildade, né? Que você faz com tanta sabedoria. Enfim, muito obrigada aos dois. Eu quero então Adriana, agora. Oi, fale, fale, só Cláudio. comentar o seguinte, quer dizer, eu concordo totalmente. A psicanálise é o que acontece, não é o que está nos livros. A Exato. psicanálise é o que acontece na nossa prática psicanalítica quando a gente consegue usar as teorias que estão no livro de um jeito que não mate aquela situação, que Claro. vitalize aquela situação, que faça aquela situação se desenvolver, evoluir, se transformar, produzir efeitos transferenciais e contratransferenciais. Quando a gente consegue usar as teorias desse jeito, a psicanálise está viva. Senão, Exatamente, exatamente. Muitíssimo obrigada, Luiz Cláudio. Bom, o Nelson já está aqui inscrito, mas eu queria então que vocês pudessem se manifestar. Logo aqui abaixo, nós temos reações, olha, aqui embaixo no. Além das nossas reações, nós temos as reações no computador, né? E aí vocês podem levantar a mãozinha, colocar um coraçãozinho, seja o que for, eu vou aqui identificar ou também escrever no chat, tá bem? Então, Nelson, com você a palavra. Eu vou, eu vou procurar ser o mais breve possível, porque acho que tem muita gente para falar, não é? Em primeiro lugar, cumprimentar aqui publicamente a Cláudia pelo trabalho dela. A Adriana já falou, tudo que a Adriana falou, ou parte do que a Adriana falou, já tinha falado para a Cláudia, desse trabalho profundo, né, que ela faz desse, né, desse percorrido pela história, né? Ela chamou de ensaio, eu brinquei com ela, isso não é ensaio, né? Isso é uma monografia, né? Uma coisa que ela se debruça e aprofunda, né? É uma coisa ampla, mas não é rasa, né? Ela vai na profundidade da epistemologia. E queria agradecer muito também e também a profundidade dos comentários do Luiz Cláudio, né? Que não é também nenhuma surpresa ouvir o Luiz Cláudio nesta profundidade. E queria só salientar uma coisa, além do que a Adriana já salientou, que está relacionado com a questão aí da escuta polifônica, né? Que é assim que eu entendo que é
aquilo que acontece dentro da clínica é essa possibilidade, né, de dois estarem ali fazendo alguma coisa, criando alguma coisa. Eu achei muito importante que você estendeu, eu queria, assim, gostaria de ampliar mais isso, da necessidade dessa escuta polifônica e desta criação conjunta, né, entre os colegas, né, que acho que isso que é, é o pós-escola, assim que eu entendo, pelo menos, é a pós-escolástica, quer dizer, essa coisa que também é construída entre colegas, que penso ser o que está por trás, o espírito, a filosofia dos working parties, né? Que me parece ser aquilo que desenvolve agora as teorias, se é até que dá para a gente chamar assim, né, de teorias psicanalíticas, se é que existe isso, ou se não tem uma teoria de cada clínica, né, de cada sessão, de cada momento analítico. Era isso que eu queria ressaltar e, mais uma vez, cumprimentar esta mesa tão bonita e tão profícua para a gente, né? Tão boa. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Obrigada a você, Nelson. Adriana, queria só comentar Claro. com o Luiz Cláudio, que o Nelson Rocha é o presidente da sociedade aqui de Campinas, só para poder situar. E um brevíssimo comentário. Bom, eu gostei muito dos ecos que o Luiz Cláudio fez, né, ao trabalho. E uma coisa interessante, o Nelson falou agora da questão teórica, e um aspecto interessante de alguns working parties, pelo menos dos que eu participei, é justamente não tem a teoria. Claro, o grupo, o trabalho construído, ele tem toda uma metodologia bastante fundamentada, organizada e tal, mas a experiência, por exemplo, o listening to listening, né, a escuta da escuta, não se fala em teoria, né, mas justamente a experiência de escuta e o que o Nelson disse agora, de poder escutar, e também o Luiz Cláudio disse, de escutar os colegas, né, e o que vem de cada um. Eu não tenho experiência em algum working party no sentido preciso, né? Tal como foi lá criado pelo DBCP. Mas eu tenho um grupo que existe há 30 anos, de colegas, né? É um grupo chamado Terceira Margem. É um grupo que reúne, há 30 anos nós nos reunimos para discutir casos clínicos. Dentro desse grupo tem gente mais lacaniana, tem gente mais bioniana, tem gente mais kleiniana, tem gente mais freudiana, tem gente muito ligada ao Ogden. Tem de tudo, né? Somos uns 13 ou 14 pessoas, tem gente bem ferenciana, como o Daniel Cooperman, por exemplo. Nós nos reunimos há muitos anos para discutir casos clínicos e é interessantíssimo, porque ninguém tem a pretensão de ser o dono da verdade, como disse. Nós todos ali estamos ouvindo casos clínicos que são apresentados por um de nós, em cada reunião tem um que apresenta, e todos dão palpites, os mais diferentes, os mais inesperados, não é? Tem gente bem winnicottiana, como o Alfredo Naffar, né? Nós temos uma galeria de psicanalistas com diferentes formações ou com diferentes, digamos assim, preferências, mas todos dispostos a conversar sobre a clínica, todos dispostos a ouvir uns aos outros. E isso daí é uma coisa que só acontece porque ninguém tem a pretensão de ser o detentor da verdadeira teoria, praticar a verdadeira psicanálise. Nós todos acreditamos que praticamos psicanálise de diferentes maneiras. São diferentes personalidades, com diferentes histórias, diferentes formações, diferentes filiações, inclusive, não é? Institucionais, mas nós acreditamos que é possível e vantajoso para nós nos encontrarmos uma vez por mês para conversar, para conversar sobre casos clínicos. Isso daí é uma coisa que eu diria que a gente faz desde 94, exatamente, são 30 anos de encontros, não é? E que isso daí eu acho que é a essência do trabalho, do diálogo possível, não é? Do diálogo possível e necessário entre psicanalistas com suas diferentes histórias e ligações teóricas.
mas não nos reunimos nunca para conversar sobre teoria. Ao longo de 30 anos, nunca houve uma reunião sobre teoria. Isso não nos interessa a clínica. Muito bom, Tem Adriana. Tem aqui, eu estou só lendo o que a Sandra escreveu. Sandra, você gostaria de falar o que você escreveu aqui no chat antes de eu passar para o Roosevelt? Pode ler, Adriana, pode Tá ler. bom. A Sandra escreve assim, né, que gostaria de dizer que a psicanálise contemporânea fala muito da elaboração dos aspectos narcísicos em contraponto à condição depressiva de não ter o conhecimento de tudo. Bem, obrigada, viu, Sandra? Então eu vou passar a palavra para o Roosevelt e aí depois vocês vão comentando essas ideias. Bem? Roosevelt, liga seu microfone. Meu microfone. Não sei se eu vou fazer algum comentário. Eu queria basicamente dar parabéns à Cláudia, né, por mais esse momento na trajetória dela. Nós, aqui da Sociedade de Campinas, ficamos muito contentes quando vemos os nossos alunos, né, se transformando em analista, membro efetivo e torcendo, né, que no futuro eles acabem ocupando nossos espaços, né. Me chamou muito a atenção uma associação que eu fiz com que o Luiz Cláudio falou, né, sobre a questão da infância e da adolescência, né? Eu estava pensando que na nossa formação nós todos passamos por isso. Então todos vocês sabem que os primeiros trabalhos científicos que nós escrevemos são basicamente encaixar alguma teoria no material clínico, certo? É a pessoa e a criatividade fica escondida, não? Certamente por causa da insegurança. Então, isso é necessário, faz parte, né? Primeiro nos conhecemos a teoria, depois nos apresentamos o material clínico e encaixamos a teoria com o material clínico. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que a teoria muitas vezes serve de resistência a colocar o que realmente está acontecendo, né? E no momento seguinte, quando a gente já está bem velhinho, né? A gente acaba dizendo, bom, vamos deixar a teoria de lado e vamos ver realmente o que está acontecendo, o que não impede que nós teorizemos a posteriori. Então, eu estou aqui fazendo associações de ideias, né? Talvez falando um pouquinho da infância de nós todos, inclusive do nosso grupo, né? Nosso grupo está começando, da Cláudia e dos colegas que estão evoluindo. Mas eu queria fazer uma provocação à Cláudia e ao Luiz Cláudio, só para ouvirem vocês melhor. O que foi que aconteceu na comunidade, na sociedade como um todo, e talvez na sociedade psicanalítica, e aconteceu uma coisa contraintuitiva, porque todos nós precisamos desesperadamente de um objeto idealizado para nos sentirmos presentes. Objeto idealizado é Freud, é Klein, é Bion, né? E aí nós formamos um grupo, né, de seres superiores, né? Em que o nosso grupo, evidentemente, é superior que todos que os demais, né? Ainda que a gente democraticamente se digne a ouvi-los, mas no fundo, a gente tem certeza que eles não são essas coisas, né? Que nós somos melhores do que eles. E o que aconteceu? Que, de repente, as pessoas começam a se ouvir, a se respeitar, a lidar com o não saber. Eu só queria ouvir vocês, não quero nem que vocês respondam, mas é uma curiosidade, né? Que vai contra o que está acontecendo no mundo. Nós estamos com um mundo polarizado, em que todo mundo sabe tudo, todo mundo é fanático, né? Todos sabem tudo. E a psicanálise está indo em direção oposta,
ou nós não estamos percebendo que existem grupos fanáticos que talvez estejam usando a psicanálise contemporânea para se esconderem, né? São algumas provocações. E mais uma informação só, né, sobre o working party. No working party, microscopia da sessão analítica, que é um dos working parties que nós fazemos, após a fase de sonhar, né, em que todos os membros do grupo imaginam o que está acontecendo, não pensam, imaginam, sonham o que está acontecendo. Depois que todos esses sonhos são colocados no campo e inconscientemente vai se buscando uma conexão entre os sonhos, né, no sentido de ampliar a capacidade de sonhar, nós temos um momento que é muito criativo. Nós pedimos que, após nós chegarmos a uma suposta verdade, que não é verdade, né? O fato selecionado, né? Então, há alguma coisa que toma forma e o grupo acha que aquilo vale a pena a gente observar, toma forma. O que não quer dizer que não vai se transformar em seguida. Aí nós falamos o seguinte: vamos então pensar quais são as teorias implícitas que estão por trás disso que nós acabamos de ver. E quando a gente fala teorias implícitas, é no sentido mesmo das teorias inconscientes. E é muito interessante, porque quando a gente fala das teorias implícitas, alguém fala que Bion falou isso, o Winnicott falou aquilo, e aí a gente diz, não, não é o Bion nem o Winnicott, é a teoria que você fez, a teoria que você criou enquanto você estava observando, ou que te ajudou a observar. Então, aí nós vamos na direção do que a Cláudia e o Luiz Cláudio nos trouxe, né? O indivíduo ir percebendo o funcionamento da sua própria mente, e o desenvolvimento da sua própria mente. De novo, parabéns e obrigado pelo rico trabalho, Cláudia, e rico comentário, Luiz. Obrigado, mas eu acho, Cláudio, eu vou me antecipar aqui no comentário do Rui. Realmente isso que você está observando entre nós psicanalistas, que parece que na contramão daquilo que observam por aí afora, é muito enigmático mesmo. É esquisito. Eu concordo contigo. Como é que nós nos tornamos mais tolerantes com a diferença, com a incerteza? E poderia dizer, bom, o Bill estava dizendo isso lá no livro de 67, foi dizendo isso cada vez mais ao longo dos seus seminários e tudo. Mas o fato disso ter sido dito por ele naquela ocasião não produziu grandes efeitos, afinal de contas, né? Hoje em dia, nós estamos lendo Bill e esses questionamentos e problematizações, como certamente era muito difícil ouvir e entender o que ele estava tentando problematizar quando ele os escreveu, não é? Mas alguma coisa aconteceu, concordo contigo, que tornou possível para nós hoje falar, puxa vida, ele estava falando isso desde a década de 60. Não temos verdade factual, não temos verdade explicativa nem descritiva, temos alguma outra coisa que tem que ser comunicada, que tem que ser experimentada. Mas isso, só agora eu acho que a gente está conseguindo absorver essas ideias. E claramente não é porque lemos e repetidamente lemos o Second Thoughts ou coisas parecidas. Alguma coisa foi acontecendo no campo da psicanálise que foi permitindo que essas coisas viessem à tona com a força que hoje eu acho que elas podem ter. Mas é um enigma. Realmente eu não saberia te responder. Muito bom. É, Renata, você quer fazer um comentário agora? Posso fazer. Estão me ouvindo? Tá, né? Uhum. Na verdade, eu queria agradecer, né, a oportunidade aí de estar podendo participar da reunião. Primeiro, fazer
agradecer a Cláudia, né, pela riqueza do trabalho dela, né, como bem a Adriana colocou, é uma oportunidade, né, porque é uma amplitude de contribuição, né, com um cuidado primoroso ali com os conceitos, me fez relembrar alguns autores que estavam esquecidos, outros que eu pretendo ir atrás, eu acho que isso é muito proveitoso. E escutar o Luiz Cláudio também, de uma riqueza, como sempre, né? O que eu fiquei, que eu só era mais um comentário que eu achei muito precioso na conversa aqui, tanto né, no trabalho que eu li da Cláudia e no comentário do Luiz Cláudio, uma ideia que me ocorreu, que talvez uma questão dessa, quando a gente fala da psicanálise contemporânea, esbarra na questão da ética, né? Ética no sentido que eu entendo de como é que é poder fazer sempre questões e uma receptividade, né, ao diferente, né, uma receptividade ao outro, né, à alteridade. E aproveitando até um termo que acho que o Luiz Cláudio colocou, que eu achei tão pertinente das escolas, da infantilização, né, talvez entre um pouco até no que o Roosevelt está colocando agora, né, quem sabe, né, entre nós ali, uma tentativa, apesar do infantil estar sempre presente, dessa desinfantilização, né, porque essa abertura, né, ao outro, né, eu acho que é muito mais do que uma convivência ou uma tolerância, né? É esse estado do vir a ser mesmo, de poder estar abertos. Pode ser com os nossos pacientes, pode ser com os nossos colegas. E aí teve uma questão interessante, Cláudia, quando eu estava lendo seu trabalho, né, antes de você chegar, quando você cita a Torre de Babel, né? Ela estava na minha cabeça. E ela me fez lembrar de um trabalho antigo do Júlio Frotengart, que a gente até andou conversando recentemente, onde ele me apresentou uma ideia que eu achei o trabalho apresenta a ideia, né, dele, que eu achei muito interessante, que eu acho que cabe bem aqui na nossa conversa. É uma citação de um ensaísta, que ele também é engenheiro, um espanhol, que chama Jean Benet, não sei se vocês conhecem. E ele fez um trabalho chamado A Construção da Torre de Babel. Nesse trabalho, ele se inspirou em uma obra de arte, porque tem várias, né, da construção da Torre de Babel, em uma obra de arte de um pintor flamenco, que ele fez a construção, né? Parece que essa obra, eu fui dar uma pesquisada, ela está no Museu de Viena. Ele fez a construção da Torre de Babel não numa maneira espiral, né? A Torre de Babel, produzida por esse artista, ela é helicoidal. Ela é helicoidal. Então, né, o Benet, ele faz no ensaio dele, ele faz uma colocação muito interessante, que a própria estrutura, então, da Torre de Babel estava falida ao fracasso de chegar. Mas o que ele apresenta, que eu acho que é muito bacana para a gente aproveitar, é que assim, que talvez Deus, né, tenha ficado enfurecido, como a gente conhece lá do mito da Torre de Babel, como que chegar, né, no céu, na verdade, uma linguagem única, né, e por isso que ele provoca o desentendimento. Só que ao provocar o desentendimento, o que que acontece? Ele deixa de ser o Deus Todo-Poderoso. Então, cada língua vai procurando seus deuses, né? E acho muito sensível a ideia de que fala, então, que o fracasso, né, de chegar, né, da construção da torre, é um ensaio humanista, né? Porque aí foi onde favoreceu a diversidade, onde pode criar a possibilidade da criatividade, que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando, né? A possibilidade disso, né? Então, era mais uma ideia para a gente poder agradecer, né? E muitas coisas em expansão aqui. Ai, muito obrigada, Renata. Luiz Cláudio, Cláudia, vocês querem comentar? Ou eu passo para Marina? Não, 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 pode passar. Tá. Pode Pode passar? passar. Cláudia, pode? Obrigada, Renata, sim. Uhum. Então, Marina, pode comentar. Primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui, né? Eu deixei um recado para a Cláudia do texto, muito elegante, consistente, sucinto, né? Gostei muito e
Muito bom sempre também aí ouvir o Luiz Cláudio, e fiquei pensando assim, o quanto que a psicanálise ontológica está lá já no Transformações, em 1965, né? Sim, sim. No Transformações em O, já está lá, né? E o Ogden até cita num texto que ele saiu agora, em março de 2024, ele cita mais, né, o Bion do que no primeiro texto que saiu, né? Mas como que essa questão já estava lá, né? E aí eu vou ler só rapidamente o prefácio, a Elisa, nossa colega, né, e do Luiz Cláudio, cita no prefácio do livro do Porquê Bolas, exatamente isso que a gente está conversando, né? Que o Bolas coloca também de uma forma muito sucinta. Ele escreve assim: é uma obrigação ética que todos os analistas tenham uma imersão na orientação teórica das maiores escolas de psicanálise, freudiana, kleiniana, corrutiana, bioniana, winnicottiana, lacaniana. Fazer tal imersão pode aumentar a capacidade perceptiva, expandir a mente, né, para receber pacientes com uma sabedoria que apenas pode ser obtida pela passagem entre as diferenças. Ou seja, ele foi muito bem sucedido, né, nesse parágrafo para dizer o que a gente está conversando aqui, né? Então, era isso que eu queria comentar, né? E fazer um último comentário, que é uma ideia que me veio aqui a partir acho que do texto do seu comentário, Luiz Cláudio, e do comentário que o Cazorla fez. Será que nós, como uma comunidade psicanalítica, não formamos uma mente psicanalítica, né, que, de alguma forma, está fazendo um contraponto vamos dizer, uma mente totalitária que vem se expandindo, né? Foi uma elucubração que eu fiz agora, né? E aí até partindo, vamos dizer, até aí é um outro colega que fala muito isso, o Arnaldo Schuster, da psicanálise como guardiã do humano, né? Acho interessante essa forma como ele coloca, né? Então era isso, né? Muito obrigada, viu, pela Obrigado, participação. Larissa. Você é bem mais otimista que eu. É, pode ser. Pode ser. Bom, Vera, Queria só agradecer. Obrigada, Marine. Obrigada pelos comentários que você me enviou ali pelo telefone. Bom, ah, aproveitei muito o texto da Cláudia e ela dá uma visão muito precisa, né, da evolução da teoria e da técnica psicanalítica, né? Obrigado também, Luiz Cláudio. Pegando um pouco o que você disse, Luiz Cláudio, que não tem, que para você o Winnicott e Bill são realmente os fundadores ali. Eles fundam, não é, a psicanálise contemporânea, mas que não pode ser visto como uma escola winnicottiana, uma escola bioniana. Isso vem em direção a uma tendência que eu tenho de pensar a psicanálise contemporânea não como uma psicanálise atual, mas que ela nos mostra a história da evolução da teoria e da técnica ao longo dos anos. Eu não veria a psicanálise contemporânea como atual, mas ela traz a história, né, da evolução da teoria e da técnica psicanalítica. Verdade. Verdade. Eu acho que ela é contemporânea, mas ela não é uma negação dessa história, de jeito nenhum. Eu acho que, voltando àquela brincadeira do Grimm, que falava que o que tem de mais atual é Freud, olha, o que tem de mais atual é Klein, o que tem de mais atual é Bill, o que tem de mais atual, como disse o Bolas, é Corrute, ou seja, os grandes pensadores da psicanálise, eles continuam absolutamente atuais, e a psicanálise contemporânea inclui, absorve, faz trabalhar. A ideia de faz, não é? Nós fazemos trabalhar esses autores sem
necessariamente se torná-los ídolos, ou, digamos assim, figuras intangíveis. Não, eles fazem parte de um passado operante, não é? Eu acho que é importante que seja esse passado da psicanálise contemporânea, mas é um passado não como passado para ser reverenciado, é porque ele continua operando, ele continua trabalhando, e nós fazendo as nossas leituras e fazendo o nosso trabalho com esses autores, com esses nossos grandes amigos, amigos do passado, alguns já mortos, mas ainda vivos no nosso trabalho, nossa leitura, nossa prática. Concordo completamente. O contemporâneo não se opõe ao antigo, né? Incorpora, usa, traz trabalhar. Separa e mescla ao mesmo tempo. Isso. Eu vi aqui a Marta levantando a mão, agora eu acho que a mãozinha da Marta não está aqui. É Agora, porque eu não sei lidar com isso. Eu fiquei então tá tentando bom. Então, encontrar onde pôr a mãozinha. Achei que eu tinha posto em cima da Isabela. Aí eu retirei. se eu não alucinei, já está muito bom. Mas já é minha vez? Sim, Marta, pode falar, Tá. fica à vontade. Claro, não posso deixar de exprimir minha admiração e o meu reconhecimento e o meu agradecimento a você, Cláudia, pelo primor do trabalho que vai para a minha biblioteca, vai ser consultado muitas vezes, e o Luiz Cláudio, que já é frequentador, né, não sei porque aí eu fiz alguma coisa. Já é um frequentador assíduo também da minha cabeceira, aprendo muito com você, adoro a maneira como você expõe suas ideias. Eu estava pensando num ângulo que eu acho que é muito complementar a tudo que está sendo dito, que é assim, como participante de working parties. Já estive em várias posições, em vários working parties, inclusive apresentando o material clínico. É uma situação, eu fiz isso no working party de métodos clínicos comparados, e é uma experiência angustiante e muito, muito proveitosa em todas as posições. Porque, né, veja, né, Luiz Cláudio, esse grupo que vocês têm há 30 anos é um baita de um grupo evoluidíssimo, né? E aí eu acredito que vocês consigam se comportar como cavalheiros, sem grandes dificuldades entre vocês. Mas esse negócio das várias idades, da infância, da adolescência, da necessidade de identificar-se, né, do excesso pulsional com que se faz isso, ele é constante. Ele está presente, e os working parties são formidáveis porque eles são uma ocasião ímpar para que isso emerja e seja trabalhado, porque essa intolerância ao jeito de que o colega está trabalhando e essa convicção íntima de que eu faria melhor, né, ela é constante em nós. É como se nós tivéssemos que atravessar essas idades com muita dificuldade para chegar no final a alguma abertura ao outro, né? São um dia e meio de trabalho para que a gente consiga alguma abertura, né? Eu participei de um outro working party que foi em Boston, a Vera estava comigo, não sei se você estava em Boston. A dificuldade que eu tinha de ouvir aquele psicanalista de New York e a maneira como ele desprezava as coisas que eu achava fundamentais, me deu um trabalhão, né? Depois, um outro working party que juntava gregos, italianos, franceses, alemão, brasileiro, argentino, e como fazer essa gente chegar em algum consenso de escuta, né? Então, são experiências, todas elas, que eu acho que reproduzem a nossa dificuldade diária
E talvez por isso, realmente, a proposta psicanalítica seja tão difícil, está se tornando cada vez mais difícil pela complexidade que vocês apontaram, não é? A complexidade indica que essa abertura é absolutamente necessária e ela é contrária, essa abertura é contrária às nossas necessidades sempre presentes em várias dimensões da mente. Ninguém deixa de ser criança, nem nada disso. Então, eu queria exaltar a utilidade, a oportunidade desses working parties, porque ali a gente pega realmente na luta, e não num ambiente refinado em que a gente esteja discutindo teorias psicanalíticas. Ali às vezes é briga de rua. Mas é interessante, né, Marta? Eu vou entrar nessa conversa porque eu também estava nesse Working Party de Boston, não é? E realmente foi um esforço enorme. E o Khalid ali teve que ser bem firme com a gente, não é? Para poder ouvir e escutar a forma de trabalhar do colega, né, de Nova York. Mas também eu acho essa experiência do Working Party interessante, porque, ao fim e ao cabo, depois desse processo todo, que você conseguiu ouvir, né, sem preconceito, sem muita crítica áspera, você sai do Working Party sabendo mais de você mesma, de como que é como você trabalha e o que é importante e significativo para você. A sua identidade de analista, quando não fica nesse confronto, no final do Working Party, você acaba tendo uma maior consideração a respeito da sua identidade como psicanalista. Você não acha, Marta? Acho. E acho que é aí que está a expansão, né? Que vocês citaram, os dois autores aqui, e que a complexidade da mente humana e a psicanálise como probe, né, como sonda que vai aumentando, tornou obrigatória, né, essa expansão. E então realmente é uma experiência de um ágora. Achei muito oportuna a sua brincadeira de agora e o ágora, porque a gente precisa dessa expansão, não tem outro jeito, mas a gente luta contra ela. Mas, no fim, né, os working parties permitem, eu compartilho com você, a gente sai bem melhor do que entrou, né? Muito bom. Eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Cláudio e para a Cláudia agora, né? Nós estamos quase no final, quero ouvir vocês. Tá bem? Queria só fazer um brevíssimo comentário aqui no que a Marta falou, quando ela estava dizendo ali tinha um italiano, tinha um grego, eu fui pensando nessa escuta polifônica, né, do paciente atual, dessas áreas, digamos, né, da mente, gregos e troianos, e que ali o Luiz Cláudio também fala da escuta polifônica, mas no artigo do Ruggiero, esse ouvido, né, que busca escutar de alguma maneira esses diferentes dialetos, línguas. Ele falava dos adolescentes, né, que tem quase uma linguagem outra, e parece inacessível, enfim, essa complexidade atual. E não que não tivesse no tempo de Freud, né, mas de alguma maneira está aí o desafio. Bom, de minha parte, eu tenho só a agradecer, né, eu aprendi, gosto muito de aprender e aprendi hoje novamente. Para mim, escutar o Luiz Cláudio é sempre um prazer, e comentando um trabalho meu é um prazer, obviamente, mais especial ainda. Eu agradeço com bastante afeto
enfim, gratidão mesmo, acho que essa é a palavra, pelo seu tempo, pelos seus pensamentos aqui compartilhados conosco hoje. E agradeço todos aqui também que estão, que trouxeram comentários, que não trouxeram, que escutaram. Para mim foi uma noite muito especial. Queria também me despedir, agradecendo novamente pelo convite e pela oportunidade de ouvir a todos, de poder me comunicar com todo mundo e ouvir. Eu acho, Marta, que é interessante, porque concordo contigo que nesses confrontos, por exemplo, dentro desse meu grupo, que é o mesmo grupo praticamente, tem algumas alterações, algumas pessoas saíram, algumas pessoas entraram, mas a base é a mesma há 30 anos. É claro que ali tem um trabalho contínuo de convivência e, ao mesmo tempo, de singularização. Cada um de nós vai se tornando mais ele mesmo, à medida que ele pode escutar os seus colegas e outros pontos de vista, ideias que não tinha tido. Realmente é um trabalho muito bom. Então, eu acho que você pode sair do Working Party com mais clareza a respeito de quem você é e de como você trabalha e de como você pensa. É, Eu acho que isso pode ajudar a definir melhor o que seria a sua identidade como analista, mas claramente é uma identidade expandida e mais porosa. Não é uma identidade blindada, não é uma uhum, identidade excludente. Ela vai incorporando e ela vai tendo que se contrapor a outras vozes e a outros modos de trabalhar. Então você sai enriquecida, com a sua identidade enriquecida, mas maior e mais porosa. Tem alguma coisa que se dinamiza, não é? Porque a ideia de identidade às vezes fica muito associada a um certo fechamento narcísico. E eu acho que essa experiência que você estava relatando, como também a, a Vera, quer dizer, não temos propriamente um fechamento narcísico, temos expansão e enriquecimento da experiência para cada um poder ser mais ele mesmo, mas em convivência, ouvindo os demais e aprendendo com os demais. Muito obrigado, pessoal. Já estamos numa hora adiantada, eu comecei a trabalhar às 7h30 e estou precisando descansar agora. Claro, Luiz Cláudio, muitíssimo obrigada. Cláudia e Luiz Cláudio, né? Muito obrigada pela noite incrível que nós tivemos, pelos ensinamentos. Eu queria só deixar um recado que em outubro nós temos a Marcela Stein apresentando aqui na Terça Científica e em novembro a Renata Sarti. Então, um bom descanso para vocês, muito obrigada e um Boa grande abraço. noite. Obrigada, Adriana. Até logo, Boa noite, pessoal. Luiz Cláudio. Tchau, Bom gente. descanso.